diagnóstico ele será feito a partir de dados da avaliação nutricional. Então, uma avaliação nutricional minuciosa, ela é essencial para determinar o diagnóstico nutricional do paciente. E nessa avaliação nutricional, nós devemos incluir a avaliação do consumo alimentar, que pode ser feito utilizando o recordatório de 24 horas, o registro alimentar de 3 dias ou mais dias, o questionário de frequência alimentar. E quando nós utilizamos a combinação desses métodos, nós temos uma avaliação mais completa desse consumo alimentar. Além disso, é importante considerar na avaliação a história social deste indivíduo, qual é a sua situação socioeconômica e a motivação que esse paciente encontra para controlar o seu peso, inclusive pensando em qual é o objetivo ao procurar um nutricionista. Esses dados, eles devem estar presentes na avaliação nutricional de todos os pacientes com sobrepeso e com obesidade. E outros dados podem se somar a essa avaliação, como a história desse indivíduo em relação à alimentação e nutrição, o ambiente alimentar que ele está inserido, quais são os comportamentos alimentares, as suas preferências, aversões, como que ele se comporta no momento da refeição, ele realiza a refeição na companhia de algumas pessoas, utiliza o celular, utiliza a televisão, ele normalmente está distraído no momento das refeições. Além disso, quais são as suas crenças sobre alimentação, se existem tabus relacionados a isso. Nós devemos levantar todos esses aspectos na avaliação nutricional. Questionamos ainda se esse paciente apresenta algum tipo de alergia ou intolerância alimentar, qual é o seu histórico de dietas, porque normalmente pacientes com obesidade, devido ao próprio caráter crônico da doença, ele traz essa prática ao longo dos anos. Então é importante esse levantamento, entendendo quais foram as tentativas já realizadas ao longo da sua vida em torno de dietas, e nós vamos trabalhando um pouco, né, sobre cada uma dessas dietas que foram tentadas ao longo do tratamento. Se esse paciente faz uso de medicamentos ou de suplementos e se realiza a atividade física. Então, unindo todos esses dados, nós temos uma avaliação nutricional completa. Além da anamnese, que é a entrevista com o levantamento de todos esses dados que eu mencionei, nós também incluímos a avaliação da composição corporal. Isso pode ser feito através da aferição do peso e da altura desse indivíduo. A partir desses dados, nós calculamos o IMC, que é um dos principais parâmetros utilizados para o diagnóstico nutricional. Realizamos a aferição da circunferência da cintura, que é especialmente importante para avaliar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Além disso, podemos solicitar exames bioquímicos, avaliar a história clínica desse indivíduo e a sua história familiar. Além disso, ainda na avaliação nutricional, nós usamos a taxa metabólica de repouso para determinar as necessidades energéticas do paciente com sobrepeso ou com obesidade. E isso pode ser feito através de alguns métodos, tais como a calorimetria indireta, quando ela está disponível. Caso seja interessante, o paciente está, por exemplo, hospitalizado, nós podemos utilizar as equações de Harris-Benedict. E, por fim, o uso da equação de Mifflin, que é uma equação específica para indivíduos com obesidade e muito utilizada na prática clínica.